Fala pessoal, vamos falar hoje sobre um dos insights que esse livro me trouxe. Esse livro aqui é O Investidor de Bom Senso. Para quem não sabe, ele foi escrito por um dos maiores investidores dos Estados Unidos, que possui um fundo chamado Vanguard, que existe trilhões e trilhões de dólares sob sua gestão. Então é claro que a gente já consegue entender que é um insight de peso que ele vai passar para a gente. Durante todo o livro ele comenta algumas coisas que contribuíram para ele ter o resultado que ele tem hoje, muito atípico, muito fora da curva, né? Então a gente vai comentar sobre um dos pontos, que é em relação às taxas e custos que os investidores iniciantes acabam pagando. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Passoni, invisto na Bolsa de Valores há mais de 2 anos, todos os meses mantendo a constância e o foco em dividendos, tá? Então vamos comentar um pouco sobre as taxas. Ele comenta no livro que investir é um jogo de vitorioso, a menos que esteja envolvidos taxas excessivas. Então, todo mundo é capaz de investir e obter êxito nos investimentos. Porém, se você começar a pagar taxas excessivas de corretagem, taxas de comissões também ele comenta lá, né? Hoje não é uma prática tão comum aqui no Brasil, mas ainda existe em, por exemplo, alguns COIs, né? Você acaba reduzindo muito a sua rentabilidade. Então ele até comenta de uma parábola onde existiam duas famílias, né? Que possuíam partes iguais dos rendimentos e eles começaram a contratar assessores de investimentos, pagarem as taxas de corretagem, comissões para obter mais resultados e a fortuna foi diminuindo por causa das taxas que ocorreram, né? Então, essa é uma das coisas que ele comenta. O que a gente consegue trazer paralelo aqui no Brasil? No Brasil existem diversas corretoras que ainda cobram taxas de investimento, taxas de corretagens em ações, fundos imobiliários, ETF, BDR. Por isso que é importante você que está no começo dos investimentos estudar e verificar quais corretoras não possuem taxas. Existem diversas corretoras, eu utilizo a Rico, tá? Ela não tem nenhuma taxa de corretagem, isso também não é propaganda não, tá? Mas só falando para vocês, ela é muito boa, eu gosto, não tem taxa de corretagem. E por que quando você está começando você precisa se importar mais ainda com as taxas? Vamos imaginar que tem uma taxa de corretagem fixa de R$ 6, tá? Para uma empresa que cobra R$ 6 de taxa de corretagem fixa, se você investe 2, 3 milhões de reais e você diluir esses R$ 6, não vai dar quase nada pela quantidade de cota que você comprou. Só que vamos imaginar que você começou a investir agora, está investindo R$ 100 por mês, R$ 200. Sendo R$ 100 por mês, se você perder R$ 6 de taxa de corretagem, você vai estar perdendo 6% de rentabilidade através de todos os investimentos que você vai fazendo. Então isso fica muito gritante quando você investe pouco montante, né? Principalmente quando você está no começo, que qualquer rentabilidade faz muito diferencial para você, porque é o poder que você vai ter de reinvestir os dividendos, tá? Então, ele comenta lá que nos Estados Unidos uma da realidade que é muito vitoriosa é você investir num fundo de índice de baixo custo. No caso, é o fundo de índice que replica o resultado do S&P 500, tá? Por que que isso no Brasil não se encaixa tanto? Eu trouxe alguns dados aqui, vou até ler aqui para não falar errado. Então a gente pegando desde os 5 anos passados, né, desse ano para trás, a gente teve um cálculo de IPCA, né, de 34,32% de inflação, certo? Isso do mês 4 de 2018 até o mês 4 desse ano, tá? Então a gente teve 34% de rentabilidade, né, em juros, né, que foi incedido, e daí no caso a inflação de 34%. Quando a gente pega o fundo de índice do Brasil, nesse mesmo período, né, de 5 anos, a gente teve 30% de rentabilidade. Então, quer dizer, o resultado do fundo de índice foi inferior à inflação. O que isso acontece? Perdendo seu poder de compra. Então, por isso que no Brasil, a gente começa a olhar os fundos de índice, eles não são tão vantajosos. É claro, se você deixa o dinheiro na poupança, qualquer coisa vai vencer. Tá? Se você for investir em fundos imobiliários, por exemplo, em tesouro direto, nessa parte de índice também de ETF, você vai vencer da poupança, porque a poupança tem uma rentabilidade muito baixa. Mas no Brasil é mais interessante você gastar um pouquinho, né, investir mais seu tempo estudando sobre investimentos, né, sobre custos, sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre renda fixa também, para você conseguir um resultado superior à inflação, tá? Para quem não sabe, se você perde para a inflação, você está perdendo seu poder de compra no longo prazo. Se você iguala com a inflação, você está mantendo seu poder de compra. E se você ganha da inflação, você está conseguindo aumentar o seu poder de compra, que esse é o foco de todos os investidores, tá? Então, esse é um dos insights que ele passou desse livro, né? Dessa parte de custo, tem diversos que a gente vai fazer vídeos fracionados para conseguir explicar mais no detalhe, tá? Então, me diz você aí, se você paga taxas de corretagem, qual corretora você investe e melhor de tudo, se você está ganhando da inflação ou não, beleza?